O homem na UTI 205 não sabia seu próprio nome há 3 semanas, mas doutora Fernanda Santos Silva sentia que conhecia cada linha do rosto machucado desde sempre. Era uma sensação perturbadora que crescia como eco distante toda vez que ela entrava no quarto para avaliar os progressos neurológicos, algo familiar demais para ser coincidência, íntimo demais para ser ignorado. Fernanda aproximou-se da cama onde João Silva, nome fictício que a administração havia dado ao paciente sem documentos, permanecia consciente mas perdido, olhando para o teto com aqueles olhos azuis que ela jurava já ter visto refletir outras emoções. O acidente de carro que o trouxera ao Hospital São Rafael 3 semanas atrás havia deixado sequelas neurológicas complexas, amnésia retrógrada severa que apagara completamente os últimos 5 anos de sua vida, como se alguém tivesse deletado um arquivo inteiro da memória. "Como está se sentindo hoje?", perguntou ela, verificando as pupilas com a lanterninha, tentando manter a voz profissional enquanto seu coração acelerava sem explicação lógica. O paciente a encarou com aquela expressão perdida que se tornará familiar, mas por uma fração de segundo algo diferente piscou em seus olhos, um reconhecimento que durou menos que um suspiro antes de desaparecer novamente. "Doutora, eu tenho a sensação de que já conversei com a senhora antes. Não aqui no hospital, em algum lugar diferente. A sua voz me traz uma sensação estranha, como se..." Ele parou, levando a mão à testa com frustração. "É como tentar lembrar de um sonho que escapa quanto mais você força a memória." Fernanda sentiu um arrepio percorrer a espinha. Nas últimas semanas, desde que assumirá o caso, vinha experimentando déjà-vus perturbadores, sonhos fragmentados onde via aquele rosto sem as cicatrizes do acidente, momentos em que quase chamava o paciente por um nome que se recusava a formar nos lábios. Havia algo profundamente errado com toda aquela situação, uma verdade escondida que pulsava como dor de cabeça constante. "É normal essa sensação de familiaridade durante a recuperação", mentiu ela, sabendo que estava longe de ser protocolo médico padrão. "O cérebro às vezes cria conexões falsas enquanto reconstrói as memórias perdidas." Mas mesmo enquanto falava, Fernanda sabia que não era reconhecimento falso, era algo muito mais perturbador e impossível de aceitar. O telefone tocou no posto de enfermagem, interrompendo o momento tenso. Era Dr. Rodrigo, o neurologista-chefe, com novidades sobre os exames de imagem mais recentes. "Fernanda, preciso falar contigo sobre o paciente da 205. Os resultados do PET scan chegaram e há algo que você precisa ver urgentemente. Se essa história está te tocando, deixa um like." A vida de Fernanda havia sido partida ao meio há exatos 5 anos, 2 meses e 17 dias. Ela sabia a data precisa porque fora o último dia em que conversara com Eduardo, seu marido de 7 anos, antes dele desaparecer como fumaça no ar. Uma discussão boba sobre dinheiro na manhã daquele sábado de março havia escalado para algo maior, palavras duras sobre sonhos diferentes, futuro incerto, a pressão constante de 2 médicos tentando construir carreira em Salvador. "Preciso de um tempo para pensar, Fernanda. Sobre nós, sobretudo", foram as últimas palavras que Eduardo disse antes de sair de casa carregando apenas uma mochila pequena. Ela havia esperado ele voltar naquela mesma noite, depois no dia seguinte, na semana seguinte. Mas Eduardo simplesmente evaporara da vida dela, deixando apenas contas em aberto, um apartamento cheio de memórias e uma esposa que oscilava entre raiva e desespero. Os primeiros 2 anos foram os mais duros. Fernanda mergulhara no trabalho como forma de escape, especializando-se em neurologia enquanto simultaneamente procurava Eduardo em cada rua de Salvador, em cada hospital da região, nas delegacias, no IML. Havia contratado investigador particular, espalhado fotos, percorrido rodovias achando que talvez ele tivesse sofrido algum acidente. Nada.
Eduardo havia se tornado fantasma voluntário. Ele deve ter arrumado outra, dizia sua mãe, Dona Conceição, com aquela crueldade bem intencionada das mulheres que já viram muitos homens sumir da vida das filhas. Homem que foge assim não tá pensando em voltar, minha filha. Você precisa seguir sua vida. Mas Fernanda não conseguia aceitar que 7 anos de casamento tivessem sido descartados com tanta facilidade. O terceiro ano trouxe uma raiva diferente, mais madura. Fernanda começou o processo de divórcio, vendeu o apartamento que dividiam, mudou-se para um lugar menor e mais moderno. Tentou algumas investidas românticas desastrosas com colegas médicos, sempre comparando todos com a lembrança idealizada de Eduardo. A culpa por não ter lutrado mais naquela manhã fatídica a corroía por dentro como ácido lento. Agora, aos 34 anos, Fernanda havia construído uma carreira sólida como neurologista, uma vida aparentemente bem-sucedida que escondia o vazio constante de não ter respostas. Ela acordava todas as manhãs se perguntando se Eduardo estava vivo, se pensava nela, se havia encontrado a felicidade que aparentemente não conseguirá encontrar ao lado dela. A dor havia se transformado em melancolia permanente, uma sombra que acompanhava a cada conquista profissional. O mais cruel era que, mesmo depois de 5 anos, Fernanda ainda sonhava com Eduardo regularmente. Sonhos onde ele voltava com explicações plausíveis, onde eles se reconciliavam, onde descobria que tudo havia sido um mal-entendido terrível. Acordava sempre com o coração disparado e a sensação fantasma de que alguém havia acabado de sair do quarto. O envelope Manila com os resultados do PET scan pesava como chumbo nas mãos de Fernanda enquanto ela caminhava pelo corredor da neurologia, cada passo ecoando com uma urgência inexplicável. Doutor. Rodrigo havia insistido para que ela analisasse as imagens sozinha primeiro, e a expressão tensa no rosto dele sugeria algo muito além de rotina médica. Você vai querer estar sentada quando vir isso, foram suas palavras enigmáticas. Fernanda trancou-se no consultório e espalhou as imagens sobre a mesa, ligando o negatoscópio com mãos que tremiam sutilmente. O cérebro do paciente João Silva apareceu em cortes detalhados, cada região iluminada por diferentes intensidades de atividade metabólica. À primeira vista, tudo parecia consistente com traumatismo craniano severo, lesões nas áreas temporais responsáveis pela memória recente, inflamação residual, cicatrização progressiva. Mas então ela viu algo que fez seu coração praticamente parar. Na região do hipocampo esquerdo, havia uma pequena calcificação natural, uma marca distintiva, quase como impressão digital neurológica, que aparecia em menos de 2% da população. Fernanda havia visto essa mesma anomalia benigna apenas uma vez antes, anos atrás, quando Eduardo fizera uma ressonância por causa de enxaquecas persistentes. As mãos dela começaram a tremer violentamente enquanto puxava gaveta após gaveta procurando os arquivos pessoais que guardava no consultório. No fundo da última gaveta, embaixo de papéis de congressos antigos, estava uma pasta que não abria há anos. Eduardo, documentos médicos. Dentro, a ressonância magnética de 2019, o último exame que ele fizera antes de desaparecer. A comparação foi instantânea e devastadora. As calcificações eram idênticas. O formato do crânio, a distribuição vascular, as peculiaridades anatômicas, tudo correspondia perfeitamente. O homem internado na UTI 205, o paciente amnésico que ela vinha tratando há 3 semanas, tinha o mesmo cérebro que aparecia nos exames de Eduardo Santos Silva, seu marido desaparecido. Fernanda precisou se apoiar na mesa para não cair. A sala começou a girar enquanto sua mente processava o impossível. Eduardo estava ali, a poucos metros de distância, vivo mas sem se lembrar dela, sem se lembrar de nada dos últimos 5 anos. O acidente havia apagado não apenas sua memória recente,
mas também todo o período que incluía o casamento, a discussão, o desaparecimento. Ela correu de volta para o TI 205, o coração batendo tão forte que parecia prestes a explodir. Eduardo estava acordado, olhando pela janela com aquela expressão perdida que agora fazia sentido terrível. Quando ele se virou para ela, Fernanda viu pela primeira vez sem as vendas da negação, os mesmos olhos azuis que a haviam conquistado na faculdade, a mesma linha do queixo, a pequena cicatriz na sobrancelha esquerda de quando caíra da bicicleta aos 8 anos. Doutora, a senhora está bem? Parece que viu um fantasma, disse Eduardo com aquela voz que ela conhecia melhor que a própria, mas que agora tratava como estranha completa. A ironia das palavras foi como tapa na cara. Ela realmente havia visto um fantasma, alguém que estivera morto para ela durante 5 anos e agora ressuscitara sem memória. Preciso verificar uma coisa, conseguiu balbuciar, saindo correndo do quarto antes que a emoção explodisse em lágrimas incontroláveis. No corredor, encostou-se na parede tentando respirar, tentando processar a descoberta que mudaria tudo. Eduardo não havia fugido com outra mulher, não havia abandonado o casamento por covardia, alguma coisa havia acontecido com ele, algo que custará 5 anos de memória e quase a própria vida. A pergunta que agora martelava em sua mente era ainda mais assustadora que o próprio desaparecimento. O que Eduardo havia vivido durante esses 5 anos perdidos? E por que ele estava usando documentos falsos quando chegou ao hospital? Inscreva-se no canal para mais histórias. Fernanda precisava de confirmação absoluta antes de explodir sua vida e a de Eduardo com uma revelação dessas proporções. Durante os próximos 3 dias, ela transformou-se em investigadora privada, analisando cada detalhe físico do paciente com disfarçada intensidade clínica. A pequena cicatriz na sobrancelha esquerda estava lá, exatamente onde deveria estar. A marca de nascença no pescoço, que ela costumava beijar durante as manhãs preguiçosas de domingo, permanecia no mesmo local. Mas havia mudanças perturbadoras. Eduardo estava mais magro, com músculos definidos que não tinha antes, calos nas mãos que sugeriam trabalho físico pesado. Havia uma tatuagem nova no antebraço direito, um símbolo estranho que ela não reconhecia, e várias cicatrizes pequenas nos braços e no peito que definitivamente não existiam 5 anos atrás. O que ele havia vivido durante esse período perdido? A situação se complicou drasticamente quando a assistente social do hospital, Márcia, apareceu com novidades inquietantes sobre a identidade do paciente. Doutora Fernanda, preciso falar com a senhora sobre o João Silva. A Polícia Civil fez contato. Parece que ele estava usando documentos falsos quando deu entrada aqui. O RG e CPF que estavam com ele pertencem a outra pessoa, que morreu há 2 anos em Recife. O sangue de Fernanda gelou. Se Eduardo estava usando identidade falsa, significava que havia razões muito sérias para esconder quem realmente era. Razões que podiam envolver desde fuga de credores até problemas criminais. A mulher que nela queria correr para os braços do marido perdido entrou em conflito direto com a médica racional que percebia estar diante de um mistério potencialmente perigoso. A polícia vai interrogá-lo amanhã de manhã, continuou Márcia, alheio ao drama interno que Fernando estava vivendo. Eles querem saber por que um homem estava carregando documentos de pessoa morta. Pode ser envolvimento com tráfico, lavagem de dinheiro, sabe como é essas coisas. Naquela noite, Fernanda quase não dormiu. Ficou acordada imaginando cenários, Eduardo fugindo de algo terrível, Eduardo envolvido em atividades ilegais, Eduardo sofrendo algum tipo de coação. Ou pior, Eduardo tendo realmente abandonado a vida anterior e construído uma nova identidade para nunca mais ser encontrado por ela. A amnésia seria apenas coincidência cruel do destino? Na manhã seguinte, ela chegou mais cedo ao hospital e encontrou Eduardo visivelmente ansioso,
como se pressentisse que algo estava para acontecer. Doutora, eu tenho tido uns flashes estranhos durante a noite. Não são memórias claras, mas sensações. Como se alguém estivesse me procurando, me perseguindo. É paranoia da lesão cerebral ou pode ser memória real voltando? A pergunta atingiu Fernanda como um soco no estômago. Eduardo estava começando a recuperar fragmentos de memória, e aparentemente não eram fragmentos positivos. Havia medo genuíno em seus olhos, o tipo de terror que vem de quem sabe estar fugindo de algo, mesmo sem lembrar do que. 2 horas depois, os investigadores chegaram. Fernanda assistiu pela janela do corredor enquanto eles interrogavam Eduardo, vendo a frustração crescer no rosto dos policiais diante de um suspeito que genuinamente não se lembrava de nada. Mas havia algo na linguagem corporal de Eduardo que a intrigava, mesmo sem memória consciente, seu corpo reagia com tensão extrema toda vez que mencionavam a palavra Recife. O que Eduardo havia feito ou o que haviam feito com Eduardo naquela cidade? E quanto tempo ela tinha antes que a memória dele voltasse completamente e ele descobrisse que a médica que o tratava era a esposa que ele havia deixado 5 anos atrás? A decisão mais difícil da vida de Fernanda precisava ser tomada em questão de horas. Os policiais haviam saído prometendo voltar no dia seguinte com mandado judicial para transferir Eduardo para uma delegacia assim que ele recebesse alta médica. Se ela revelasse a verdadeira identidade dele agora, salvaria o marido de uma investigação criminal potencialmente devastadora. Mas também destruiria qualquer chance de descobrir o que realmente acontecerá durante aqueles 5 anos perdidos. Fernanda trancou-se no banheiro do hospital e chorou pela primeira vez em meses, lágrimas que carregavam 5 anos de dor, raiva, esperança e agora terror puro. Suas mãos tremiam enquanto segurava o telefone, o número da delegacia já discado na tela, precisando apenas apertar o botão de chamar. Uma palavra dela e Eduardo Santos Silva voltaria a existir oficialmente. Mas e se ele não quisesse voltar a existir? Você está bem, doutora? Perguntou a enfermeira Conceição quando Fernanda saiu do banheiro com os olhos vermelhos. Parece que está carregando o peso do mundo nas costas. A ironia do comentário quase arrancou uma risada histérica de Fernanda. Ela realmente estava carregando o peso de 2 mundos, o presente impossível e o passado que se recusava a permanecer morto. Quando voltou ao quarto 205, Eduardo a esperava com uma expressão diferente, mais alerta, quase reconhecedora. Doutora, preciso perguntar uma coisa estranha. A senhora tem alguma ligação comigo além da relação médico-paciente? Porque eu juro que sonhei com a senhora ontem. Não como médica, como se fossemos íntimos. O coração de Fernanda acelerou violentamente. As memórias estavam voltando, fragmentadas mas persistentes. Ela podia escolher mentir mais uma vez, manter a farsa médica até que ele fosse transferido e desaparecesse novamente de sua vida. Ou podia arriscar tudo contando a verdade para um homem que talvez não quisesse se lembrar de quem realmente era. Eduardo, ela sussurrou, testando o nome real nos lábios pela primeira vez em 3 semanas. A reação foi instantânea e devastadora. Ele se endireitou na cama como se tivesse levado choque elétrico, os olhos arregalados fixos no rosto dela, algo se rearranjando atrás das pupilas como quebra-cabeças montando sozinho. Meu nome é Eduardo, ele repetiu devagar, como se saboreasse cada sílaba. Eduardo Santos Silva. Com cada palavra, sua expressão mudava, pedaços de identidade voltando como flashback em câmera lenta. Você é Fernanda. Minha esposa. A última palavra saiu quase como pergunta, carregada de incredulidade e reconhecimento doloroso. Fernanda não conseguiu segurar as lágrimas mais.
5 anos de contenção emocional desabaram de uma vez enquanto ela agarrava a mão de Eduardo, sentindo a familiaridade devastadora do toque que conhecia melhor que o próprio. Você desapareceu há 5 anos, Eduardo. 5 anos. Eu procurei por você em todo lugar, achei que você tinha me abandonado, que tinha arrumado outra vida. Eu não lembro de ter te abandonado, ele disse, a voz quebrando de emoção e confusão. Eu lembro da discussão, lembro de ter saído de casa com raiva, mas depois, é tudo escuro. 5 anos escuros. Ele levou a mão ao rosto, como se tentasse forçar as memórias perdidas a voltarem. Fernanda, o que aconteceu comigo? O que eu fiz durante esses 5 anos? A pergunta que ambos queriam e temiam responder pairava no ar como presságio. Em poucas horas, os policiais voltariam. Eduardo estava recuperando a memória, mas ainda havia abismos negros onde deveriam estar 5 anos de vida. E Fernanda precisava decidir se estava preparada para descobrir quem seu marido havia se tornado durante o tempo em que esteve oficialmente morto para ela. A revelação da identidade de Eduardo desencadeou uma cascata de mudanças irreversíveis que transformaram o hospital em epicentro de um drama que ninguém esperava. Doutor Rodrigo foi o primeiro a ser atingido pelo terremoto emocional, quando Fernanda bateu na porta do consultório dele às 6 da manhã, trêmula e de olhos inchados, confessando que havia descoberto que o paciente amnésico era seu marido desaparecido. A reação foi de choque total. Fernanda, você tem noção da gravidade ética disso? Você tratou seu próprio marido por 3 semanas sem declarar conflito de interesse. O Conselho de Medicina pode cassar seu registro por isso, disse ele, passando as mãos pelos cabelos grisalhos com desespero. A situação médica se transformará instantaneamente em bomba-relógio legal que podia destruir a carreira de ambos. Mas as complicações éticas eram apenas a ponta do iceberg. Quando Fernanda voltou ao quarto 205, encontrou Eduardo sentado na beira da cama, vestido com as roupas que chegara ao hospital 3 semanas atrás, mexendo nos objetos pessoais como se fossem pistas de um crime que ele mesmo havia cometido. Fernanda, olha isso, ele disse, mostrando uma chave pequena e estranha. Estava no meu bolso quando cheguei aqui. Não faço ideia do que abre. O celular quebrado que estava com Eduardo também revelou fragmentos perturbadores. Fernanda conseguiu recuperar algumas fotos da memória danificada, Eduardo em lugares que ela não reconhecia, ao lado de pessoas que nunca havia visto, vestindo roupas que não combinavam com seu estilo anterior. Em uma das imagens, ele aparecia com uma mulher morena desconhecida, ambos sorrindo numa praia paradisíaca que definitivamente não era da Bahia. Quem é ela, Eduardo? Perguntou Fernanda, sentindo o ciúme antigo se misturar com a preocupação presente. A resposta veio carregada de frustração genuína, não sei. Não consigo lembrar. Pode ser irmã, amiga, colega de trabalho, ou pode ser. Ele não terminou a frase, mas ambos entenderam a implicação dolorosa. A situação piorou drasticamente quando a polícia chegou mais cedo que o previsto, acompanhada de um investigador federal que se apresentou como agente Silva. Doutor Eduardo Santos Silva, o senhor está oficialmente morto há 5 anos. Sua esposa recebeu certidão de óbito presumido há 2 anos. Como explica estar vivo usando documentos de pessoa falecida? Eduardo olhou para Fernanda com expressão de pânico total. A pergunta sobre sua própria morte oficial abriu uma dimensão do problema que eles não haviam considerado. Se Eduardo estava legalmente morto, Fernanda havia se tornado viúva oficial. Qualquer tentativa de retomar a vida anterior esbarraria em questões legais bizantinas sobre identidade, bens, direitos e obrigações. Agente, meu marido sofreu traumatismo craniano severo, interveio Fernanda, assumindo o papel de advogada improvisada.
Ele tem amnésia retrógrada dos últimos 5 anos. Não se lembra de como chegou a usar documentos falsos nem onde esteve durante esse período. Mas o agente Silva não parecia interessado em explicações médicas. Doutora Fernanda, o senhor seu marido estava sendo investigado por lavagem de dinheiro em Recife quando desapareceu. Os documentos falsos sugerem que ele continuou ativo criminalmente durante esses 5 anos. Vamos precisar levá-lo para interrogatório formal. A palavra criminalmente atingiu Fernanda como soco no plexo solar. O Eduardo que ela conhecera era incapaz de qualquer atividade ilegal, ele nem mesmo sonegava imposto de renda. Mas 5 anos eram tempo suficiente para qualquer pessoa se transformar completamente, especialmente sob circunstâncias extremas que ela nem conseguia imaginar. Eduardo foi algemado na frente dela, sendo levado para uma situação que nenhum dos dois compreendia completamente. Fernanda ficou sozinha no quarto 205, cercada pelos destroços de uma descoberta que deveria ter sido milagrosa, mas estava se tornando o pesadelo mais complexo de sua vida. A verdade completa sobre os 5 anos perdidos de Eduardo veio à tona durante o interrogatório na Delegacia Federal, mas foi Fernanda quem montou o quebra-cabeças final 3 dias depois, quando conseguiu acesso aos arquivos da investigação através de seu advogado. O que ela descobriu destruiu para sempre a imagem que tinha tanto do marido quanto do próprio casamento. Eduardo não havia fugido por covardia ou por outra mulher. Ele havia sido sequestrado na saída de Salvador por uma organização criminosa que descobrira sua habilidade excepcional com números e sistemas médicos. Durante 2 anos, foi mantido em cativeiro forçado, obrigado a criar esquemas de lavagem de dinheiro através de clínicas médicas fantasmas em Pernambuco. As cicatrizes no corpo que Fernanda havia notado eram marcas de tortura sistemática para garantir sua cooperação. Sua esposa acreditava que o senhor havia abandonado o casamento, explicou o agente Silva durante uma reunião na delegacia. Mas Eduardo Santos Silva estava sendo mantido em cativeiro rural a 800 quilômetros de Salvador, criando softwares que desviavam milhões de reais do SUS através de procedimentos médicos fraudulentos. Ele era, tecnicamente, vítima e cúmplice simultaneamente. O 3º ano do desaparecimento marcou uma mudança terrível na situação de Eduardo. Ele conseguiu escapar do cativeiro durante uma transferência, mas estava psicologicamente destruído e legalmente comprometido. Assumiu a identidade de João Silva, homem morto cujos documentos conseguiu comprar, e passou os últimos 2 anos vivendo como um fugitivo tanto da organização criminosa quanto da própria justiça. A mulher morena das fotografias era Sandra, enfermeira que o havia ajudado durante sua fuga e com quem ele viveu maritalmente por 18 meses em Recife. Sem nunca revelar sua identidade real, Eduardo havia construído uma vida completamente nova, baseada na mentira necessária para sobreviver, mas também na incapacidade psicológica de voltar para casa e enfrentar o que havia se tornado. Ele desenvolveu transtorno dissociativo grave, explicou o psiquiatra forense. A mente dele literalmente fragmentou a personalidade para lidar com o trauma. Eduardo Santos Silva, o médico casado, foi enterrado psicologicamente para que João Silva, o fugitivo, pudesse existir. O acidente de carro 3 semanas atrás apenas completou fisicamente o que já havia acontecido mentalmente. Fernanda precisou se apoiar na mesa para absorver a revelação final. Eduardo havia tentado voltar para Salvador várias vezes durante os últimos 2 anos, mas sempre desistia antes de chegar em casa. Ele estacionava o carro a 2 quadras do apartamento onde eles haviam vivido, observava Fernanda sair para o trabalho, e fugia novamente. O medo da rejeição, da exposição criminal e da própria transformação pessoal o paralisia completamente. A última vez que ele tentou voltar foi 3 semanas atrás, continuou o agente. Ele havia descoberto que você estava se divorciando dele oficialmente e entrou em crise psicótica.
Foi quando sofreu o acidente. Estava dirigindo em estado dissociativo total, tentando decidir se deveria aparecer na sua porta ou desaparecer para sempre. O Eduardo que saiu da delegacia após uma semana de interrogatórios e avaliações psiquiátricas era diferente tanto do homem que desaparecera 5 anos atrás quanto do paciente amnésico que Fernanda havia tratado. A memória havia retornado completamente, mas trouxe consigo um peso psicológico devastador que mudou sua essência fundamental. Fernanda, eu me lembro de tudo agora, ele disse quando finalmente conseguiram se encontrar em particular, numa sala do hospital onde tudo havia começado 3 semanas antes. Lembro da tortura, do medo, dos 2 anos que passei te observando de longe sem coragem de voltar. Lembro de Sandra, da vida que construí baseada em mentiras. Lembro de ter me tornado uma pessoa que você não reconheceria. A mulher que havia sonhado com esse reencontro durante 5 anos descobriu que não estava preparada para a realidade do homem que seu marido se tornará. Eduardo estava legalmente inocentado. As autoridades reconheceram que ele fora vítima de coação e que sua participação nos crimes havia sido forçada. Mas psicologicamente, ele carregava culpas e traumas que o transformaram em estranho para si mesmo. Eu não posso simplesmente voltar para nossa vida de antes, Eduardo continuou, as mãos tremendo sutilmente, sequela permanente do trauma. Eu não sou mais o médico que saiu de casa numa manhã de sábado irritado com conta de luz. Sou alguém que aprendeu a viver com identidade falsa, que teve outra mulher, que foi cúmplice involuntário de crimes contra o sistema de saúde que nós juramos proteger. Fernanda olhou para o homem à sua frente e viu simultaneamente o Eduardo que amara e um estranho marcado por experiências que ela jamais conseguiria compreender completamente. O milagre de tê-lo encontrado vivo estava envenenado pela realidade de que eles haviam se tornado pessoas fundamentalmente diferentes durante os 5 anos de separação. Nós podemos tentar reconstruir, ela ofereceu, sabendo que as palavras soavam mais como obrigação que desejo genuíno. A resposta de Eduardo veio carregada de uma maturidade dolorosa que ele não possuía antes do desaparecimento. Fernanda, você construiu uma vida sem mim. Uma vida boa, sólida, baseada na verdade. Eu construí uma vida baseada em mentiras e sobrevivência. Talvez o Eduardo que você amava tenha realmente morrido há 5 anos, e tanto você quanto eu precisamos aceitar isso para seguir em frente de forma saudável. A conversa final entre eles aconteceu no mesmo consultório onde Fernanda havia descoberto a identidade dele através dos exames neurológicos. Ambos chegaram à conclusão devastadora mas necessária de que o amor não era suficiente para superar as transformações que 5 anos de trauma haviam causado em suas personalidades fundamentais. Eduardo foi transferido para um programa de proteção à testemunha em outro estado, onde prestaria depoimento definitivo contra a organização criminosa e receberia acompanhamento psicológico intensivo. Fernanda permaneceu em Salvador, mas pediu transferência para outro hospital. O São Rafael havia se tornado repositório de memórias complexas demais para serem processadas diariamente. A história de Fernanda e Eduardo se espalhou pelos corredores do Hospital São Rafael como um incêndio emocional, tocando cada profissional de saúde de forma profunda e inesperada. Dr. Rodrigo, que inicialmente se preocupará apenas com as implicações éticas do caso, encontrou-se repensando completamente sua abordagem com pacientes amnésicos. Depois do que aconteceu com Fernanda, eu olho para cada rosto sem identidade e me pergunto, quem está procurando por essa pessoa em algum lugar? A enfermeira Conceição, que havia acompanhado toda a saga desde o primeiro dia de internação do João Silva, desenvolveu um protocolo pessoal mais humanizado para pacientes sem documentos. Ela começou a tirar fotografias discretas e compartilhar nas redes sociais locais, ajudando outras famílias a encontrar parentes desaparecidos. Em 6 meses, conseguiu reunir 3 famílias que haviam perdido o contato por diferentes tragédias.
Márcia, a assistente social, usou a experiência para criar um programa pioneiro de identificação de pessoas em situação de vulnerabilidade social que davam entrada no hospital. O caso do Eduardo me mostrou que behind every João Silva there's uma família inteira sofrendo sem respostas. Ela costumava dizer durante as palestras que passou a ministrar sobre identificação humanizada em hospitais públicos. O impacto mais profundo, porém, foi sentido pelas famílias que viviam o drama do desaparecimento de entes queridos. A história se tornou viral nas redes sociais quando Fernanda decidiu compartilhar publicamente sua experiência, não como exposição pessoal, mas como alerta social sobre a dimensão oculta dos desaparecimentos no Brasil. Centenas de famílias entraram em contato compartilhando casos similares de pessoas que simplesmente evaporaram da vida dos parentes. Recebi mensagens de mães que procuram filhos há décadas, esposas que vivem na incerteza constante, filhos que cresceram sem saber se o pai estava vivo ou morto, contou Fernanda durante entrevista ao programa local de televisão. Eduardo voltou para mim, mais transformado. A maioria dessas famílias nem isso consegue, vivem eternamente no limbo entre esperança e luto. A repercussão gerou mudanças concretas na legislação estadual. O deputado Marcos Vinícius, cujo próprio irmão havia desaparecido 10 anos antes, usou o caso para aprovar projeto de lei que obrigava hospitais públicos da Bahia a manter banco de dados fotográfico de pacientes sem identidade, conectado com o Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas. Para Fernanda, o impacto mais duradouro foi pessoal e profundamente transformador. Ela se especializou em neurologia forense, desenvolvendo técnicas inovadoras de recuperação de memória em vítimas de trauma. Seu consultório particular se tornou referência nacional para famílias que buscavam respostas sobre parentes com amnésia pós-traumática. Descobrir que Eduardo estava vivo me ensinou que existem milhares de Eduardos perdidos pelo Brasil, carregando histórias que as famílias nunca souberam, ela reflexionava durante as consultas. Meu trabalho agora é devolver identidades, reconectar histórias interrompidas, mesmo quando essas reconexões são dolorosas. O Hospital São Rafael criou a Sala Fernanda Santos, espaço dedicado ao atendimento humanizado de pacientes sem identidade, equipado com tecnologia de reconhecimento facial conectada a bancos de dados de desaparecidos. A placa na entrada trazia uma frase que resumia toda a experiência: toda pessoa sem nome tem uma família procurando por ela em algum lugar. 6 meses depois da revelação, Fernanda recebeu uma carta de Eduardo, enviada do programa de proteção. Ele havia se tornado palestrante em centros de reabilitação para vítimas de sequestro e estava ajudando outros sobreviventes de traumas similares a reconstruir suas identidades fragmentadas. A dor de não conseguirem reconstruir o casamento havia se transformado em propósito compartilhado de ajudar outras pessoas a lidar com perdas e reencontros complexos. 2 anos depois da descoberta que mudou suas vidas para sempre, Fernanda e Eduardo se encontraram novamente, não como marido e mulher tentando reconstruir um passado impossível, mas como 2 pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro às vezes significa aceitar transformações irreversíveis e encontrar formas diferentes de cuidar um do outro. O encontro aconteceu durante o primeiro Simpósio Nacional sobre Pessoas Desaparecidas, evento que nasceu diretamente do impacto de suas histórias nas redes sociais e na imprensa. Eduardo havia viajado do Rio Grande do Sul, onde agora vivia sob nova identidade legal, para apresentar pesquisa sobre trauma dissociativo em vítimas de sequestro. Fernanda estava lá como coordenadora científica do evento, representando o protocolo de identificação humanizada que havia criado. Você salvou mais vidas nesses 2 anos do que eu salvei em toda a minha carreira médica anterior, disse Eduardo quando finalmente conseguiram conversar em particular, após a palestra dele sobre reconstrução de identidade pós-trauma. Havia uma serenidade em seus olhos que não existia durante os anos de casamento, a paz de quem havia encontrado propósito na própria dor.
Fernanda olhou para o homem que um dia foi seu marido e viu algo completamente novo. Não o Eduardo que ela havia perdido nem o estranho traumatizado que havia reencontrado, mas uma terceira pessoa que emergira da síntese entre quem ele era antes e quem se tornou depois. Nós nos perdemos para que outras pessoas pudessem se encontrar, ela respondeu, tocando brevemente a mão dele, gesto que não carregava mais romantismo, mas uma ternura diferente, mais madura. A história deles havia inspirado a criação de 47 protocolos similares em hospitais brasileiros, resultando na identificação de 312 pessoas desaparecidas em 2 anos. Famílias inteiras foram reunidas porque profissionais de saúde aprenderam a ver além da condição clínica, enxergando histórias humanas interrompidas que pediam para ser reconectadas. Maria das Dores, mãe de Salvador que procurava o filho há 15 anos, foi uma das beneficiadas diretas. Seu filho foi identificado no Hospital da Bahia após acidente vascular cerebral que o deixará com sequelas cognitivas. Ele vivia há uma década em um abrigo sem lembrar de sua origem, até que enfermeira treinada no protocolo Fernanda Santos reconheceu semelhanças faciais com fotografias do banco de dados de desaparecidos. Essa história me ensinou que não existem coincidências nos hospitais, disse Maria durante o simpósio, abraçando o filho reencontrado. Existem pessoas treinadas para ver milagres onde outros veem apenas estatística médica. O legado mais profundo da experiência de Fernanda e Eduardo transcendeu protocolos e legislações. Eles provaram que algumas histórias de amor não terminam em reconciliação romântica, mas em algo mais poderoso, a transformação da dor pessoal em ferramenta de cura para outras pessoas. Seus traumas se tornaram instrumentos de esperança para milhares de famílias brasileiras que viviam no limbo emocional do desaparecimento. Eduardo encerrou sua apresentação no simpósio com reflexão que resumia toda a jornada. Eu passei 5 anos tentando esquecer quem era, e 2 anos aprendendo que minha identidade verdadeira não estava no passado que perdi nem no presente que construí, mas no futuro que posso ajudar outras pessoas a encontrar. Fernanda, ouvindo da plateia, soube que ambos haviam encontrado algo mais valioso que o casamento que perderam. Haviam descoberto que o amor pode evoluir para formas inimagináveis quando aceita ser transformado pela dor em lugar de ser destruído por ela. A última imagem que ficou gravada na memória dos participantes do simpósio foi a de Eduardo e Fernanda se despedindo no aeroporto, não com tristeza de separação, mas com a alegria serena de quem sabe que alguns encontros são mais poderosos quando não precisam durar para sempre. Essa foi mais uma história que mostra que às vezes perdemos as pessoas que amamos para encontrarmos nossa verdadeira missão de vida.